O desencarne, gente, ele tem um propósito. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso agora, né? Os propósitos dos desencarnes. Eu não sei qual é a crença de vocês. Por favor, de maneira alguma, há intuito aqui da minha parte em se chocar com aqueles que têm crenças diferentes daquilo que eu vou compartilhar. Mas se você está entrando aqui na nossa transmissão, né, você está me dando o direito, com todo respeito e carinho, de compartilhar o que eu acredito. Né? E olha, eu estudo muito, vejo muitas coisas, além da crença, porque minha alma acredita, minha razão também acredita, porque a gente tem que ter uma fé raciocinada, né? Nossa fé precisa ser lúcida, e não uma fé ilógica, insensata, como muita gente tem. A ponto, inclusive, de querer impor isso sobre outras pessoas, né? A insensatez de alguns seres humanos é tamanha que tem gente que mata o outro ser humano em nome da sua fé. Isso não é fé, desculpe, isso é loucura. Então, a fé verdadeira, como dizia Allan Kardec, ela é raciocinada, né? Ela é fé racional, né? Só é aquela inabalável, desculpa, só é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Epígrafe do Livro dos Espíritos. Mas enfim, todos nós estamos evoluindo, não é? Todos os seres evoluem. O animal evolui, você evolui, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, eu evoluímos. Cada um de nós, meus amigos, na nossa esfera evolutiva, passa por uma gama de experiências existenciais e fica o tempo aqui na Terra necessário para aquele projeto evolutivo. Então imagina o seguinte, cada encarnação é um projeto à parte, entende? Você anima consciências que têm nomes e CPFs. Vamos supor, nesse momento, nessa existência, o meu ser anima consciência que é conhecida, né, como Ricardo Melo, que reencarnou no Brasil, que tem o CPF X, quer dizer, uma individualidade material. Só que a minha consciência já animou vários outros corpos, vários outros seres, entende? No passado vai animar muitos outros no futuro. Então existe todo um processo espiritual. Creia você nisso ou não, mas assim funciona. E os animais, eles também estão numa ascese evolutiva. Então é importante entender, vocês que têm animais, né? Obviamente eles estão numa escala abaixo do ser humano, porque não no sentido de desrespeito, mas no sentido de consciência, óbvio. Eles não têm a consciência e a inteligência que nós temos, mas estão se desenvolvendo instintivamente para que um dia possam chegar no patamar que estamos, como nós estamos evoluindo, para um dia a gente chegar no patamar que os espíritos muito mais evoluídos e iluminados estão. É isso que a gente aprende do mundo espiritual. Então, do mesmo jeito que os anjos têm responsabilidade conosco, os espíritos nobres, temos nós com os animais. O que é um absurdo alguém destratar qualquer animal, né, de qualquer que seja a forma. Bem, dito isso, é muito importante entender que o desencarne não acontece para te prejudicar, porque às vezes a gente se sente afetado diretamente, fala, me sacanearam, né? Essa expressão, que absurdo, como que Deus pode fazer isso comigo? Pô, gente, para com isso, né? Muita arrogância achar que Deus está preocupado em te prejudicar, você não acha não? Deus tem muito mais coisa para fazer do que pensar como é que eu vou fustigar o Ricardo. Deixa eu ver, acho que eu vou matar alguém perto dele, vou chamar alguém para cá para ele sofrer. Fala sério, né? Pá, isso é coisa de criança, né? Vamos amadurecer. É claro que os seres do nosso lado têm o seu tempo para ficar aqui na Terra, de acordo com a necessidade que eles trazem, que é específica deles, da jornada específica de cada encarnação, como nós temos o nosso. Então muitas vezes nós vamos estar o quê? Convivendo com seres que vão encarnar durante muito tempo, esse tempo vai ser pertinente ao nosso. Então nós vamos ter existências longas na Terra e seres vão estar do nosso lado. Né? Tanto que você tem pessoas que você convive por 10, 20, 30, 40, né? 50 anos do teu lado. Ok, mas um dia as pessoas têm que desencarnar, né? Elas, nós, senão a gente não renova a vida. Não é? O nosso corpo físico tem que ter um motivo para desencarnar. Então, gente, é importante entender que a dor do animal é diferente do humano, por quê? Porque a dor é evolução, ele não tem consciência, livre-arbítrio como nós temos, ele não sofre por karma, né? É uma dor que vai desenvolvendo a capacidade dele de trabalhar a sensibilidade para quando ele reencarnar numa condição de consciência maior evoluída como nós humanos, ele já tem essas capacidades desenvolvidas. Você veja que um animal, principalmente mais próximo do homem, ele apresenta muitas características humanas. Por exemplo, o animal tem memória, não é? Ele tem ciúmes, tem ou não tem? Ele demonstra alegria. Ué, não são rudimentos de sentimentos humanos? Só que não é comum no ser humano. Mas é muito nítido, né? Eles estão evoluindo. A mesma coisa acontece conosco, só que a gente é diferente, né? Nós temos uns rudimentos de espíritos mais elevados em alguns momentos, mas ainda não somos espíritos elevados. Então a gente está evoluindo. A nossa dor, ela está muito mais ligada às experiências kármicas que nós atraímos pelas nossas escolhas. Até porque, se não fosse assim, você ia ter que acreditar que Deus era injusto, né? Porque se Deus permitisse que alguma coisa acontecesse fora da lei dele criada,
e prejudicasse quem quer que fosse, pronto. O mundo deixaria de ser perfeito, Deus deixaria de ser Deus. Concorda com isso? Porque pensa comigo, se a lei é perfeita e Deus é perfeito, e óbvio que ele é perfeito, então nada está fora do lugar. O que acontece é que muitas coisas eu não entendo, você não entende, mas o fato da gente não entender por que aconteceu, não quer dizer que não esteja certo. Correto? A gente costuma falar o seguinte, gente, mesmo no escândalo, lembra de Jesus falava? O escândalo é necessário no mundo de provas e expiações, mas ai daquele que o produz. Ai da mão daquele que vem o escândalo. Então veja que a lei divina é tão perfeita, amigos queridos, que mesmo em situações de loucura extrema, né, violência, acidentes causados por irresponsabilidade, muitas vezes quem é atraído para ser vítima desse processo todo, é alguém que por algum motivo vai se beneficiar daquilo, ainda que choque, né, a todos nós o processo em si. Agora é óbvio que aquele que dá causa a essas coisas erradas assume uma responsabilidade espiritual gigantesca e vai com certeza pagar um preço altíssimo por isso. Não porque é vingança de Deus, mas porque é colheita do seu mau uso do livre-arbítrio. Então vamos entender que o desencarne não é para prejudicar nenhum de nós, né? Cada um de nós tem um tempo aqui na Terra, gente. E esse tempo ele deve ser vivido com responsabilidade. É sério, a pílula noturna de hoje, nós respondemos, né? Eu respondi uma pergunta relativo a uma pessoa que desencarnou depois de uma cirurgia plástica, estética, uma coisa assim. Me parece que foi uma cirurgia bariátrica. E a pergunta dizia mais ou menos o seguinte: poxa, essa pessoa não precisava fazer cirurgia, mas ela acabou desencarnando por isso. E aí? Por que aconteceu? Será que ela iria desencarnar ainda assim? Será que não? Não é? Como que isso funciona? Eu até falei na Pílulas, eu não tenho como afirmar o que ia acontecer. Ninguém tem. Te garanto, só Deus é que sabe. Isso eu te garanto. Na Terra ninguém tem. Né? Porque esse tipo de coisa não nos é dado conhecer, pelo contrário. Entretanto, contudo, todavia, algumas coisas a gente deduz claramente. Primeiro, certamente se essa senhora desencarnou, né, 7 dias após essa experiência, é porque ali havia um motivo para a desencarnação dela. Porque quantas pessoas fazem cirurgias plásticas, se submetem a cirurgias bariátricas e não desencarnam? Então não é pelo fato de que ela fez e não estava precisando que ela desencarnou. Não, certamente algum motivo deve ter. Entende? Então a mesma coisa acontece quando a pessoa fala assim: poxa, João desencarnou andando, indo para o trabalho. Ah, mas ele não deveria ter ido para o trabalho, porque naquele dia ele devia ter ido de carro, mas ele foi cabeça dura e ele foi andando a pé, por exemplo. Eu ofereci carona, mas ele não quis. Você está entendendo a ideia? Entende? Ele não quis. Ele preferiu ir a pé. Aí passou um carro e atropelou ele. Ok, mas não foi ele que deu causa ao acidente. Entende? Ele fez uma escolha, aparentemente que ele tinha direito de fazer. Quantas pessoas vão a pé para o trabalho e não acontece acidente? Aconteceu com ele. Então foi uma fatalidade, não é? Então é claro que aí nessas fatalidades a gente pode questionar. Talvez o fluido vital dele tenha esgotado. Talvez ele tenha desencarnado na cirurgia, no acidente, porque na vida anterior ele tenha tirado a vida de alguém no acidente. Ou ele tenha feito uma cirurgia no outro processo. Não dá para saber, gente. Aí é especulação da nossa parte, né? E entrar no campo da especulação é inútil. O que a gente precisa entender são as leis divinas operando, mesmo que nos traga alguma dor. Mas é muito evidente, se o desencarne aconteceu, ele não foi por causa de suicídio. Isso não é um suicídio. Suicídio é uma pessoa deliberadamente, eu vou me matar. Né? Isso não é um suicídio. Ou inconscientemente, a pessoa assume comportamentos de altíssimo risco de maneira sistemática. Um suicídio inconsciente. Então, tirando essas situações, você tem o quê? Você tem escassez de fluido vital, você tem o finalizar da vida orgânica, nós temos uma série de fatores que inclusive nem me cabe trabalhar aqui, né? Mas que acontecem, que cada caso é um caso. Então, onde que eu quero chegar? Não existe acaso. Confiem na bondade divina, meus amigos queridos. Confiem na bondade divina. Eu sei que não é fácil. Estou falando para vocês, Deus é testemunha da honestidade da minha alma. Muitas vezes eu também tenho muita dor no coração. Sabe, muitas vezes meu coração pesa, mesmo tendo conhecimento, mesmo trabalhando mediunicamente, mesmo vendo o mundo espiritual, mesmo interagindo com ele, mas a gente está na Terra. Entende? Eu me permito passar por isso, porque até Jesus chorou por Lázaro. Chico, que tinha a mediunidade extraordinária que tinha, teve uma saudade imensa das suas mãezinhas.
e nunca deixava de manifestar o seu amor pelos animaizinhos que desencarnaram. Quer dizer, nenhum de nós se diminui porque sente dor no desencarne, mas quando nós não cuidamos da nossa dor e deixamos ela crescer e aí ela vira sofrimento, aí sim, a gente passa a ter um problema espiritual porque a gente está usando mal o nosso livre-arbítrio, entendeu? Sentir a dor é humano, mas deixar ela evoluir do sofrimento por causa do excesso de sensibilidade, da falta de vigilância da nossa parte, isso não tem nada de divino. Não é? Isso não tem nada de espiritual, né? A gente tem que espiritualizar a nossa dor. Nós não somos seres, materiais vivendo experiência espiritual. Nós somos seres originariamente espirituais vivendo uma experiência material, não é? Então, o Ricardo, nesse corpo, não é essa estrutura física, biológica que está conversando com vocês. O Ricardo é essência. As pessoas que estão aí atrás da transmissão não são os seus corpos, né? Você é uma história de vida, né? Você é uma essência. Você é uma história de antes, de agora e que vai ter um depois. Então esse corpo é mais um. Então é importante a gente aos poucos ir se habituando a essa ideia, entendendo que nós estamos aqui só de passagem, os animais que a gente ama também, nossos familiares também, e que cedo ou tarde, né, algum de nós volta primeiro para o mundo espiritual. Não importa qual motivo, a gente volta. Né? E daqui a pouco vai ser a gente do mesmo jeito. O importante, meus amigos, é que o nosso coração ame, né? É que nós estejamos mais leves, é que a nossa vida vale a pena. O importante é que a gente não fuja de viver, a gente não fuja de transformar a nossa vida realmente numa vida que valeu a pena ter sido vivida. Tá certo? Olha, que Deus te abençoe muito. Muita luz e paz. Um beijo grande no coração de vocês. Que a bondade divina te inspire uma vez mais. Muito obrigado por estar conosco em todos os nossos projetos, nas pílulas. Muita luz e muita paz, e você já sabe, com harmonia no coração, perdoando a morte, valorizando a vida, com gratidão pelo tempo que esses seres passaram conosco, que os animais estiveram conosco, sabe, agradecendo a Deus por tudo, gente, né? Celebrando a existência, eu acho que é a expressão. Eu me despeço aqui de vocês, tá bom? Uma ótima noite para todo mundo, ou um bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que quem for assistir a gravação vier a ter esse contato, e você já sabe, né? E até breve, até muito, muito breve, meus amigos. Beijo grande aí para todos vocês, tchau!